Você já se perguntou por que algumas pessoas trabalham uma vida inteira e nunca conseguem conquistar a verdadeira liberdade financeira, enquanto outras pessoas parecem fazer o dinheiro trabalhar para elas? Será que a diferença está no salário, na sorte? Ou existe uma forma completamente diferente de enxergar o dinheiro? No resumo de hoje, vamos conhecer as ideias de Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros de educação financeira mais conhecidos do mundo. Seja muito bem-vindo ao Livro Prático, o canal onde grandes livros são transformados em conhecimento acessível para que você aprenda as suas principais ideias antes mesmo de decidir lê-los. Hoje vamos conhecer Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Publicado em 1997, o livro se tornou um fenômeno mundial. Foi traduzido para dezenas de idiomas e influenciou milhões de pessoas a repensarem sua relação com o dinheiro, investimentos e trabalho. Ao longo deste vídeo, veremos como o autor diferencia ativos e passivos, por que a educação financeira pode ser mais importante do que um salário elevado e quais hábitos, segundo ele, ajudam a construir patrimônio ao longo da vida. Como sempre acontece aqui no canal, nosso objetivo é apresentar as ideias do livro da forma mais fiel possível. A avaliação crítica fica inteiramente por conta de cada leitor. Vamos começar? Robert Toru Kiyosaki nasceu em 1947 no Havaí. Formado pela Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos, serviu como piloto de helicóptero durante a Guerra do Vietnã antes de iniciar sua trajetória como empreendedor. Ao longo da carreira, criou diferentes empresas, algumas bem-sucedidas e outras que fracassaram. Essas experiências influenciaram profundamente sua visão sobre dinheiro e investimentos. No livro, Kiyosaki utiliza dois personagens para apresentar suas ideias. O primeiro é seu pai biológico, chamado de pai pobre. Era altamente escolarizado, possuía boa formação acadêmica e valorizava a estabilidade profissional. O segundo personagem é o pai rico, pai de um amigo da infância. Embora tivesse pouca educação formal, tornou-se um empresário bem-sucedido e ensinou ao autor uma maneira completamente diferente de pensar sobre a riqueza. O próprio Kiyosaki esclarece que esses personagens representam duas filosofias distintas sobre o dinheiro. Durante toda a obra, ele compara essas duas formas de pensar para mostrar como diferentes decisões financeiras podem produzir resultados completamente diferentes ao longo da vida. A primeira grande lição: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Logo no início do livro, Kiyosaki apresenta uma ideia que pode parecer provocativa. Segundo ele, a maioria das pessoas trabalha exclusivamente para ganhar dinheiro. Em outras palavras, trocam tempo por salário. Esse modelo funciona enquanto a pessoa continua trabalhando. Porém, quando deixa de trabalhar, seja por aposentadoria, doença ou desemprego, a renda normalmente diminui ou até mesmo desaparece. Na visão do autor, os ricos procuram construir fontes de renda que continuem existindo mesmo quando eles não estão trabalhando diretamente. Essas fontes podem incluir empresas, imóveis para aluguel, investimentos financeiros, participação em negócios ou direitos autorais, por exemplo. A diferença, segundo Kiyosaki, está na prioridade. Enquanto muitas pessoas perguntam quanto vou ganhar neste emprego, os ricos perguntam como posso construir algo que continue gerando renda no futuro. Essa mudança de mentalidade aparece diversas vezes ao longo do livro. O autor não afirma que trabalhar seja algo ruim, pelo contrário, ele reconhece que praticamente toda a construção de patrimônio começa com o trabalho. O ponto central é que o salário deve servir como ferramenta para construir patrimônio e não apenas para financiar despesas cada vez maiores. A corrida dos ratos. Uma das metáforas mais famosas do livro é chamada de corrida dos ratos. Imagine um rato correndo dentro de uma roda. Ele se esforça o tempo inteiro, mas permanece exatamente no mesmo lugar. Segundo Kiyosaki, muitas pessoas vivem dessa forma. Recebem um aumento de salário, pouco tempo depois aumenta o padrão de vida. Compram um carro mais caro, mudam para uma casa maior, assumem novos financiamentos. Passam a depender daquele salário mais alto para manter todas as despesas. Quando recebem outro aumento, o processo se repete. No final, trabalham cada vez mais, mas continuam financeiramente presos. O autor acredita que esse ciclo ocorre porque muitas pessoas aumentam seus gastos na mesma velocidade que aumentam sua renda. Em vez de investir a diferença, transformam todo o ganho adicional em novas obrigações financeiras. Esse comportamento impede que o patrimônio cresça de maneira consistente. Segundo Kiyosaki, sair dessa corrida exige disciplina para investir parte da renda antes de ampliar o padrão de consumo. A diferença entre ativos e passivos. Talvez o conceito mais conhecido de todo o livro seja a definição de ativos e passivos. Para Kiyosaki, um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Já um passivo é aquilo que retira dinheiro do seu bolso.
Essa definição é propositalmente simples para facilitar a compreensão do autor. Como exemplo de ativos, o autor cita imóveis alugados, ações que pagam dividendos, empresas lucrativas e investimentos capazes de gerar renda. Já entre os passivos aparecem financiamentos, dívidas de consumo, bens que exigem manutenção constante e tudo aquilo que gera despesa sem produzir retorno financeiro. É importante observar que essa definição é uma simplificação utilizada pelo autor para ensinar conceitos de educação financeira. Em contabilidade, os termos ativo e passivo possuem significados técnicos diferentes. Mesmo assim, essa explicação se tornou extremamente popular justamente por ajudar muitas pessoas a refletirem sobre o impacto financeiro de suas decisões de consumo. Kiyosaki resume essa ideia em uma frase simples: os ricos compram ativos. A classe média compra passivos acreditando que são ativos. E os pobres possuem poucas oportunidades de adquirir qualquer um deles. Independentemente de concordar integralmente com essa classificação, a mensagem principal permanece clara. Antes de fazer uma compra importante, vale perguntar: esse bem aumentará minha renda ou aumentará minhas despesas? Essa pergunta, segundo o autor, pode mudar completamente a forma como administramos nosso dinheiro. A casa própria é realmente um ativo? Depois de apresentar sua definição de ativos e passivos, Kiyosaki aborda um tema que costuma gerar bastante discussão: a casa própria. Para muitas pessoas, comprar um imóvel para morar representa a maior conquista financeira da vida. Em diversos países, inclusive no Brasil, possuir a casa própria é visto como sinônimo de estabilidade, segurança e realização pessoal. No entanto, o autor faz uma distinção importante. Segundo sua forma de analisar as finanças, um imóvel utilizado exclusivamente para moradia normalmente não gera renda. Pelo contrário, costuma trazer despesas recorrentes, como impostos, condomínios, seguros, manutenção e muitas vezes prestações de financiamento. Por isso, ele argumenta que esse tipo de imóvel não produz fluxo de caixa positivo para o proprietário. Essa visão não significa que comprar uma casa seja necessariamente um erro. Ao longo da vida, muitas pessoas valorizaram a segurança de morar em um imóvel próprio sem depender de aluguel ou de mudanças frequentes. O ponto que Kiyosaki procura destacar é outro. Adquirir uma casa não deve impedir a construção de ativos capazes de gerar renda. Segundo ele, quando alguém compromete praticamente toda a sua capacidade financeira em um único imóvel, pode acabar deixando de investir em outras oportunidades que contribuiriam para aumentar seu patrimônio. A principal reflexão proposta pelo autor é que decisões emocionais nem sempre são as melhores decisões financeiras. Antes de realizar qualquer grande compra, vale analisar não apenas o valor do bem, mas também seu impacto sobre o orçamento ao longo dos anos. Educação financeira, a matéria que quase ninguém aprende. Uma das críticas mais recorrentes feitas por Kiyosaki diz respeito ao sistema tradicional de ensino. Segundo ele, passamos muitos anos aprendendo geografia, matemática, história, ciências e diversas outras disciplinas importantes. No entanto, poucas escolas ensinam como administrar dinheiro, ou quase nenhuma. Quase ninguém aprende durante a formação escolar conceitos como fluxo de caixa, investimentos, tributação, patrimônio ou planejamento financeiro. Como consequência, muitas pessoas chegam à vida adulta sabendo exercer uma profissão, mas sem conhecer os princípios básicos da administração das próprias finanças. O autor acredita que essa lacuna explica por que profissionais altamente qualificados podem enfrentar dificuldades financeiras durante toda a vida. Ter um salário excelente não garante riqueza. Da mesma forma, possuir vários diplomas não significa necessariamente saber administrar o dinheiro. Segundo Kiyosaki, desenvolver inteligência financeira é tão importante quanto desenvolver competências profissionais. Essa inteligência envolve compreender como o dinheiro funciona, como os investimentos geram renda e como evitar decisões impulsivas que comprometam o patrimônio. Ele também enfatiza que a educação financeira não termina após a leitura de um único livro. É um processo contínuo. Mercados mudam, leis tributárias mudam, novos investimentos surgem. Por isso, quem deseja alcançar a independência financeira precisa continuar aprendendo ao longo da vida. Trabalhe para aprender, não apenas para ganhar dinheiro. Outro conselho bastante conhecido do livro é que, principalmente no início da carreira, a prioridade não deve ser apenas o salário. Segundo Kiyosaki, muitas pessoas escolhem empregos exclusivamente pela remuneração imediata. No entanto, um cargo que oferece novos conhecimentos pode gerar benefícios muito maiores de longo prazo. O autor recomenda desenvolver habilidades em diferentes áreas: aprender vendas, negociação,
marketing, comunicação, administração, liderança, contabilidade, gestão de pessoas. Todas essas competências podem ser úteis para quem pretende construir um negócio ou administrar investimento no futuro. Ele observa que muitos empreendedores extremamente competentes tecnicamente fracassam porque nunca aprenderam a vender suas ideias ou administrar suas finanças. Da mesma forma, profissionais brilhantes podem permanecer estagnados se não desenvolverem habilidades de relacionamento e negociação. Segundo o autor, conhecimento é um dos poucos ativos que ninguém pode retirar de você. Quanto mais ampla for sua capacidade de resolver problemas, maiores tendem a ser as suas oportunidades ao longo da vida. O medo e a ganância. Kiyosaki afirma que duas emoções influenciam fortemente as decisões financeiras: o medo e a ganância. O medo faz muitas pessoas evitarem qualquer risco, por receio de perder dinheiro, deixam de investir, de empreender ou de buscar novas oportunidades. Em consequência, permanecem durante muitos anos na mesma situação financeira. No extremo oposto está a ganância. Quando alguém busca enriquecimento rápido, pode acabar assumindo riscos excessivos, investindo sem estudo ou acreditando em promessas de ganhos fáceis. Lembremos do Banco Master. O autor defende que ambas as emoções precisam ser controladas. Segundo ele, investir exige racionalidade. Nem excesso de medo, nem excesso de confiança. Ao longo do livro, lembra que perdas fazem parte do processo de aprendizagem. Todo investidor experiente provavelmente já tomou decisões equivocadas. A diferença está em aprender com os erros, desenvolver conhecimento e reduzir riscos por meio da experiência. Para ele, educação diminui o medo. Quanto mais conhecimento uma pessoa possui sobre determinado investimento, maior tende a ser a sua capacidade de tomar decisões conscientes. O dinheiro deve trabalhar para você. Uma das ideias centrais do livro aparece repetidamente. Em vez de depender exclusivamente do próprio trabalho para gerar renda, o autor incentiva a criação de ativos que produzam ganhos continuamente. Imagine alguém que economiza parte da sua renda durante vários anos. Esse dinheiro pode ser utilizado para adquirir investimentos capazes de gerar novos rendimentos. Esses rendimentos podem financiar novos investimentos. Com o tempo, forma-se um ciclo de crescimento patrimonial. Segundo Kiyosaki, esse processo permite que o patrimônio cresça independentemente das horas efetivamente trabalhadas. Ele chama a atenção para o poder dos juros compostos e da reinversão dos ganhos. Mesmo pequenas quantias investidas de maneira consistente podem apresentar crescimento significativo ao longo de muitos anos. Por isso, o autor enfatiza que liberdade financeira não costuma surgir de acontecimentos extraordinários. Ela normalmente resulta de repetição de boas decisões durante muito tempo. Investir regularmente, evitar dívidas desnecessárias, controlar despesas, buscar conhecimento e continuar aumentando a quantidade de ativos. Esses hábitos, segundo o livro, tendem a produzir resultados muito superiores às tentativas de enriquecimento rápido. Os 5 obstáculos para construir riqueza. Depois de apresentar os principais conceitos sobre ativos, educação financeira e mudança de mentalidade, Robert Kiyosaki dedica parte do livro a explicar por que tantas pessoas têm dificuldades em colocar essas ideias em prática. Segundo ele, conhecer os princípios da educação financeira é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é vencer comportamentos que acabam impedindo o crescimento do patrimônio. O autor identifica 5 obstáculos principais. O primeiro é o medo. O medo de perder dinheiro faz muitas pessoas nunca darem o primeiro passo. Elas deixam seus recursos parados por anos, aguardando o momento perfeito para investir. Mas na visão de Kiyosaki, esse momento dificilmente chega. Ele lembra que todo investimento envolve algum nível de risco. O objetivo não é eliminar completamente esse risco, mas aprender a administrá-lo. O segundo obstáculo é o pessimismo. Sempre existirão notícias negativas. Crise econômica, inflação, juros elevados, conflitos internacionais, mudanças políticas e climáticas. Quem espera um cenário perfeito pode acabar adiando indefinidamente suas decisões. O autor acredita que pessoas bem preparadas conseguem identificar oportunidades mesmo em períodos difíceis. O terceiro obstáculo é a preguiça, mas não necessariamente a falta de disposição física. Kiyosaki fala da preguiça disfarçada de excesso de ocupação. É quando alguém diz estar ocupado demais para estudar investimentos, organizar o orçamento ou analisar suas finanças. Segundo ele, muitas pessoas trabalham tanto para pagar as contas que nunca encontram tempo para construir patrimônio que reduz essa dependência do trabalho.
O quarto obstáculo é o hábito. Nossos comportamentos financeiros costumam ser automáticos. Receber o salário, pagar as contas, consumir, esperar o próximo pagamento. Sem perceber, repetimos esse ciclo durante décadas. Por isso, o autor recomenda desenvolver novos hábitos, como separar parte da renda para investimentos antes mesmo de pensar em novos gastos. O quinto obstáculo é a arrogância. Segundo Kiyosaki, algumas pessoas acreditam que já sabem tudo sobre dinheiro e por isso deixam de aprender. Ele defende justamente o contrário. Quanto maior o patrimônio, maior também deve ser a disposição para continuar estudando e ouvindo pessoas experientes. A importância de assumir responsabilidade. Outro ponto importante do livro é a responsabilidade individual. Kiyosaki afirma que muitas pessoas atribuem suas dificuldades financeiras exclusivamente ao governo, à economia, aos empregadores ou à falta de oportunidades. Embora reconheça que fatores externos influenciam a vida financeira, ele argumenta que concentrar toda a responsabilidade neles reduz nossa capacidade de agir. Segundo o autor, a pergunta mais útil não é quem é o culpado, mas sim o que posso fazer para melhorar minha situação a partir de hoje. Essa mudança de perspectiva incentiva o aprendizado contínuo, o planejamento e a busca por soluções práticas. Mesmo pequenas mudanças de comportamento, quando mantidas por muitos anos, podem produzir resultados significativos. Pequenas decisões constroem grandes patrimônios. Ao longo de toda a obra, Kiyosaki reforça que riqueza raramente surge de um único acontecimento. Na maioria dos casos, ela é construída por meio de decisões repetidas diariamente. Guardar parte da renda, evitar compras compulsivas ou impulsivas, estudar continuamente, investir com regularidade, controlar despesas, buscar novas fontes de receita. Esses hábitos podem parecer pouco relevantes quando analisados isoladamente. No entanto, ao longo de 10, 20 ou 30 anos, seus efeitos tornam-se cada vez mais evidentes. O autor procura mostrar que o patrimônio não cresce apenas porque alguém ganha mais dinheiro. Ele cresce quando existe disciplina para administrar bem aquilo que se ganha. Essa talvez seja uma das mensagens mais importantes de todo o livro. O verdadeiro significado de riqueza. Um aspecto interessante é que Kiyosaki não define riqueza apenas como possuir dinheiro. Na visão apresentada na obra, a riqueza está relacionada principalmente à liberdade. Liberdade para escolher onde trabalhar, liberdade para decidir como utilizar o próprio tempo, liberdade para enfrentar imprevistos financeiros sem entrar em desespero. Segundo ele, quanto maior a renda proveniente dos ativos, menor tende a ser a dependência exclusiva do salário. É justamente essa independência que o autor considera um dos maiores objetivos da educação financeira. O legado de Pai Rico, Pai Pobre. Desde sua publicação, Pai Rico, Pai Pobre tornou-se um dos livros de finanças pessoais mais conhecidos do mundo. Sua linguagem simples aproximou milhões de leitores de temas como investimentos, patrimônio, fluxo de caixa e educação financeira. Ao mesmo tempo, algumas ideias apresentadas por Kiyosaki geraram debates entre especialistas. Conceitos como a classificação de ativos e passivos, por exemplo, diferem da definição utilizada na contabilidade tradicional. Independentemente dessas discussões, a obra teve um papel importante ao despertar o interesse de muitas pessoas pela educação financeira e incentivar uma reflexão sobre hábitos de consumo, investimentos e planejamentos de longo prazo. Talvez esse seja o maior mérito do livro, provocar perguntas que muitos nunca haviam feito. Como posso administrar melhor meu dinheiro? Estou construindo patrimônio ou apenas aumentando minhas despesas? Meu trabalho está me proporcionando apenas renda ou também oportunidade de crescimento? Essas perguntas continuam atuais quase 3 décadas após o lançamento da obra. Ao chegar ao final deste resumo, percebemos que Pai Rico, Pai Pobre não apresenta uma fórmula mágica para enriquecer. O foco do livro está na mudança de mentalidade. Robert Kiyosaki procura mostrar que a educação financeira vai muito além de ganhar mais dinheiro. Ela envolve compreender como o dinheiro funciona, desenvolver disciplina, investir continuamente e construir ativos capazes de gerar renda ao longo do tempo. Segundo o autor, a riqueza não depende apenas do valor que entra na conta todos os meses, mas principalmente da maneira como esse dinheiro é utilizado. Independentemente da profissão, da renda atual ou da idade, sempre existe espaço para aprender mais sobre finanças e tomar decisões mais conscientes. Essa talvez seja a principal mensagem que explica por que Pai Rico, Pai Pobre continua sendo uma referência para leitores interessados em educação financeira.
Se este resumo ajudou você a compreender as principais ideias de Pai Rico, Pai Pobre, lembre-se de que nenhuma síntese substitui a experiência de ler a obra completa. Muitos exemplos, histórias e reflexões apresentados por Kiyosaki enriquecem ainda mais a leitura. No próximo vídeo da nossa série dos 100 livros essenciais, vamos conhecer Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, uma obra que explora como nossas crenças e padrões mentais podem influenciar a maneira como lidamos com o dinheiro e as oportunidades. E se este resumo despertou sua curiosidade e aumentou sua vontade de ler o livro na íntegra, o link para adquiri-lo pela Amazon está na descrição do vídeo. Ao comprar por esse link, você incentiva a leitura e ainda ajuda o crescimento do canal. Muito obrigada por assistir. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no Livro Prático, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também deseja aprender grandes ideias através dos livros. Nos vemos no próximo resumo.